Uma vez eleito, um presidente deveria criar condições para que medidas importantes para que o país avance pudessem ser aprovadas no Congresso, deveria conseguir unir os brasileiros em função de um projeto de país comum, onde todos rememos na mesma direção e não um remando a favor e outros contra, dependendo de quem estiver no governo. E deveríamos conseguir criar o conceito de para onde a gente quer levar o país e o que é necessário para que isso aconteça, como é que a gente vai chegar lá, mas isso é completamente diferente do que tem acontecido no Brasil há algum tempo, mas nada se compara com o que tem acontecido nos dois últimos governos. A gente vive a era do presidente que nada mais é do que um animador de torcida. Isso gera enormes distorções. A primeira distorção que isso gera é que a gente tem uma sensação de que o país virou uma guerra de dois lados absolutamente opostos que existem, mas que não representam a maior parte do país. A maior parte do país não está nessa guerra. Está, ao contrário, fora desses dois extremos, está aqui nesse meio, uns mais para um lado, outros mais para o outro, outros mais para o centro, mas enfim, não está nos dois extremos, só que não é a percepção que as pessoas têm. Segundo, isso trava o avanço de medidas que são importantes no Congresso, porque o presidente basicamente passou a só falar para sua própria torcida, só falar para quem o apoia, para quem pensa como ele. O presidente não sai mais de palanque. Quem inaugurou isso foi o Bolsonaro no último governo. O Lula está fazendo exatamente a mesma coisa. Mas apesar do Bolsonaro ter inaugurado esse estilo de política, quem começou a levar o Brasil para essa direção, já antes disso, foi o próprio Lula. A gente tinha, no próprio governo Lula 1, a gente tinha um governo que era desenhado com pinta e com discurso de que era para todos os brasileiros. Quando no segundo mandato começaram a sair as denúncias de corrupção do mensalão, o Lula, para se defender, começou a inflamar o nós contra eles, começou a dividir em vez de unir. Aquele foi o início, mas naquele momento não chegava nem perto do que a gente passou a ver no governo do Bolsonaro, que uma vez eleito continua falando dos mesmos temas para as mesmas pessoas. E diga-se de passagem, e esse é outro ponto que marca a similaridade entre o governo Bolsonaro e o Lula atual, que a gente não tem o discurso do presidente não é o que o governo faz. Aliás, se a gente fosse comparar discurso de Bolsonaro com o discurso de Lula, a gente tem duas coisas diametralmente opostas. Quando a gente vê as práticas dos governos, na maior parte elas são muito menos diferentes do que isso, porque nem o governo Bolsonaro fazia o que o Bolsonaro falava e nem o governo Lula o que o Lula falava. O que piorou da transição do Bolsonaro para o Lula é que no caso do Bolsonaro os assuntos que lhe interessavam eram assuntos ligados à pauta de costumes e coisas do gênero que ele falava, a maior parte do que ele falava não se materializava, mas isso não mexia com as expectativas relacionadas à economia, porque a economia tem isso. O que a gente espera determina o que a gente faz hoje. E, portanto, quando você piora as expectativas por conta do discurso, você piora a economia na prática. E isso o Lula passou a fazer. Então, quando a gente vê o discurso do Lula, sem dúvida nenhuma, as razões são de grande preocupação. Mas a imensa maior parte do discurso do Lula voltado para o eleitorado tradicional petista não se materializa, não acontece. Quando a gente vê o governo Lula, ele é mais parecido com o que era na pauta econômica, com o que era o governo Bolsonaro, do que o próprio discurso do Lula. E isso, de qualquer forma, o grande fato a gente precisa acabar com essa era voltada para animador de torcida, polarização, porque isso aqui não faz o Brasil avançar. A gente, toda a população brasileira, paga a conta pela postura que os últimos presidentes em particular têm tido. Basta!